nessa força truanesca que nos arremete ao chão, parece ouvir Jesus novamente a cantar aos nossos ouvidos: vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele não tiraria de nós o problema, mas nos daria uma nova estrutura interior para suportá-lo. Nos daria o entendimento para enfrentá-lo. E nos faz recordar daquele dia distante, quando o mestre caminhava pelas montanhas gregas e, atravessando a região das Decápolis, das 10 cidades helênicas, passava exatamente pelos territórios de Gersesa, de Gadara, e ao passar pelas muralhas de um cemitério abandonado, todos ouviram grunhir um homem que se ergueu de uma das catacumbas abandonadas, o corpo intensamente magro, a cabeleira desgrenhada e basta, as barbas hirsutas e sujas e mal cheirosas, o corpo que tremia como varas verdes ao vento, e os passos trôpegos daquele homem que tinha no rosto um esgar, um misto de pavor e de expectação. E diante do homem de Nazaré e seus amigos, aquele indigitado, aquele desditoso começou a gritar: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Deixa-nos, sai daqui. E Jesus de Nazaré se dirige àquele médium atormentado e lhe pergunta: e quem sois vós? E a voz rouquenha responde-lhe: legião. Somos legião. Somos muitos o que nos utilizamos deste homem. Deixa-nos. Legião, em nome do meu Pai que está nos céus, eu te ordeno, sai dele. Não nos retires daqui, ou deixa-nos entrar naqueles porcos, diz a tradução. Gadara era uma cidade de suinocultura, e àquela hora passava um rebanho de suínos, dirigida por um pastor, e o mestre o consentiu. Não que os espíritos possam entrar nos porcos, nos animais, como não entram nas criaturas humanas. Mas sabia Jesus Cristo que entre a sucção vampiresca de uma criatura humana, melhor que essas entidades possam absorver o plasma vital dos irracionais. As criaturas humanas têm mistérios a realizar sobre a terra que os irracionais não têm. Por isso a permissão do mestre, que parece cruel, mas entre dois valores, o valor humano estava ainda acima dos valores da suinocultura. E os animais, aprendemos na doutrina espírita, têm o poder de registrar entidades de baixo nível, com as quais se assustam, o que faz com que os cavalos empaquem as portas das fazendas,
o que faz com que os cães ladrem, uivem, de orelhas de pé, sem que ninguém esteja vendo nada, o gemido dolorido, o uivo dolorido do cão na madrugada, ao registrar entidades atormentadas. E as entidades que vampirizavam aquele homem deixaram-no. E os animais, certamente por causa do registro que fizeram, correram a tal ponto que se precipitaram no abismo. O homem recobrou a lucidez. Olhou para o mestre, sem entender bem o que estava se passando. Acabara de sair de um transe profundo, tangida sua mente por almas atormentadas. Senhor, deixa-me seguir-te. Legião, apresenta-te ao templo. Vai aos sacerdotes. E um dia tu virás. Aquele homem enlouquecido antes pela obsessão era tido pelo sacerdócio como morto. A família o expulsava de casa, tanto quanto acontecia com os leprosos, com aqueles que sofriam dermatose, dermatites graves, que simulavam a hanseníase, a lepra. Eram tidos como mortos pela família, e quando se tornavam sãos outra vez, a proposta de Cristo era para que se apresentassem ao templo, onde ficavam os registros dos homens, homens do sexo masculino. Por isso Jesus sempre mandava que eles voltassem ao templo, para que seus nomes voltassem a constar do quadro dos vivos. E o homem se foi. E os criadores de porcos de Gersesa, o Gadara, se insurgiram contra o homem de Nazaré. Para eles, a vida dos porcos era mais valiosa do que a vida daquele homem. Parece que estamos nos dias de hoje. Se alguém matar uma criatura humana, tem tanta defesa que acaba não lhe acontecendo nada. Mas se matar um colibri, é um crime inafiançável.